Boa noite. Sejam todos bem-vindos à cerimônia de lançamento do Conselho Superior das Entidades Médicas de Minas Gerais, COSENG. Essa é uma iniciativa da Academia Mineira de Medicina, Associação Médica de Minas Gerais, Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais e Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais, entidades fundadoras. Foi no dia 25 de novembro de 2024 que os presidentes das respectivas instituições se reuniram para assinatura da Carta de Intenção, agendando a data de hoje, 16 de dezembro de 2024, para assinatura do regimento interno e criação oficial do COSENG. Para compor a mesa de honra, convidamos, neste momento, o presidente da Academia Mineira de Medicina, acadêmico Dr. José Carlos Cerufo. Convidamos, neste momento, o presidente da Associação Médica de Minas Gerais, Dr. Fábio Augusto de Castro Guerra. Convidamos também o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, Dr. Ricardo Hernani Lacerda Gonçalves de Oliveira. Convidamos o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais, Dr. Jordani Campos Machado. Neste momento, pedimos a todos que se posicionem para a execução do hino nacional brasileiro.
feita a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, no sonho denso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o Nacarucas tentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas antes da justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Registramos e agradecemos as presenças de Dr. Sérgio Alexandre, representando a Arengue, Cláudia Laranjeira, diretora da Faculdade de Ciências Médicas, Josemar Otaviano de Alvarenga e Marcelo Miranda Guimarães, diretores do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Agradecemos também diretores e representantes da Unimed, presidentes e representantes das sociedades de especialidades, diretores da AMM e da AMMG, diretores do CIMED-MG, conselheiros do CRM-MG. Muito obrigada pela presença de vocês nesta noite. Nesse momento, para a abertura oficial desta solenidade, passamos a palavra ao presidente da Associação Médica de Minas Gerais, Dr. Fábio Augusto de Castro Guerra. Aqui está tranquilo. Boa noite a todos. É com grande entusiasmo que nos reunimos hoje para o lançamento do Conselho Superior das Entidades Médicas de Minas Gerais, o COSENG. Este momento marca um passo significativo em direção ao fortalecimento da classe médica em nosso Estado. Iniciativa importante que é fruto da união entre a Academia Mineira de Medicina, a Associação Médica de Minas Gerais, Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais e o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Sendo assim, saúdo os presidentes das entidades fundadoras do COSENG, Dr. José Carlos Cerufo, Dr. Ricardo Hernani de Oliveira, Dr. Jordane Machado, ampliando os cumprimentos aos demais colegas e todos os presentes. Agradeço desde já
aos demais presidentes e diretores das diversas entidades aqui presentes, que muito nos honram. A criação do COSENG permitirá construir um futuro mais ético, seguro e de qualidade para a medicina em Minas Gerais, reflexo da nossa capacidade de trabalhar em conjunto em prol do bem-estar da população e da valorização profissional. O Conselho Mineiro é o terceiro a ser criado no país. Atualmente já temos um conselho em Santa Catarina e outro na Bahia. Espero que, a partir de agora, a gente consiga encaminhar essa proposta para outros estados, para que a gente possa fazer com que isso cresça cada vez mais. O que propomos em Minas é propagar o nosso modelo assertivo e colegiado, que respeita a atuação individual de cada entidade e soma forças para o que realmente é necessário. Aqui, congregamos não somente os médicos, mas todo o setor da saúde, extremamente importante nesse momento que vivemos, refletindo nossa capacidade de prover uma medicina que evolui sem perder suas características fundamentais. O Conselho Superior tem um compromisso claro, ser um órgão consultivo sobre os temas de relevância para a categoria médica. Assim, contribuirá efetivamente com a orientação não somente dos médicos, mas também da comunidade, fornecendo ainda apoio às autoridades de saúde e a valorização dos que estão na linha de frente na assistência. Sabemos que nosso Estado é amplo, com regiões e cidades com desafios distintos. A sobrecarga de trabalho, a escassez de recursos, a pressão profissional e a necessidade de manter a qualidade no atendimento são apenas alguns dos obstáculos vividos diariamente por nossos colegas. Temos que ter força para atuar em todas as frentes decisórias nos rumos da medicina. Almejamos que esse Conselho atue como um elo entre as necessidades dos médicos e as demandas da sociedade, promovendo um ambiente de respeito e valorização. Estamos aqui para ouvir, apoiar e trabalhar juntos, sempre em busca da excelência na saúde, provocando discussões sobre as controvérsias e os temas relevantes que nos cercam. Que este Conselho seja um farol que ilumine nossas decisões e um agente de mudança para todos nós. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais, Dr. Jordani Campos Machado, para seu pronunciamento. Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento todos os representantes de entidades médicas, de autoridades, colegas, médicos, advogados, jornalistas e demais convidados. Em nome dos médicos, eu cumprimento minha esposa, Alessandra Nara Corres, e cumprimento à mesa meus amigos, Dr. Fábio, Dr. Cerufo e Dr. Ricardo, colegas de jornada, de guerras, de batalhas. Com muita satisfação que nos reunimos hoje para esse momento histórico de grande relevância para a medicina de Minas Gerais, o lançamento do Conselho Superior das Entidades Médicas de Minas Gerais, COSENG. Nosso Estado já é invejado há muitos anos por outros estados, pela união que temos entre as entidades, que vem já de umas 3 gestões dessas casas. E outros estados perguntam o que nós fazemos para poder ter essa união. Nós dizemos, nós conversamos, só isso, e a gente chega a consenso. A criação do Conselho reflete o compromisso de nossas entidades com a promoção de uma medicina de excelência, ética e voltada para melhorias na saúde. Nosso propósito é oferecer um espaço que nasce com o propósito de centralizar consultas, fomentar discussões sobre controvérsias e tratar de temas essenciais à nossa categoria. Estamos vivendo um período em que o setor de saúde enfrenta desafios cada vez mais complexos, desde a gestão de recursos públicos e privados até a defesa de condições dignas de trabalho para os médicos, passando pela necessidade de atualização constante. Frente aos avanços tecnológicos e científicos que vemos todo dia se inovando, os obstáculos são inúmeros.
O COSENG surge como uma resposta coletiva, unindo forças e conhecimentos para enfrentar questionamentos e embates com eficiência e responsabilidade. Esse Conselho não apenas reforça o papel das entidades médicas fundadoras e associadas, mas também potencializa a nossa capacidade de articulação e representação. Espero em breve, através de vocês que estão aqui, de nós, conseguirmos representação parlamentar. É o que nos falta para tornar a medicina maior. Aqui construiremos um espaço consultivo e colaborativo, onde a pluralidade de ideias e o diálogo aberto serão nossas maiores ferramentas. Nosso objetivo maior é fortalecer a profissão médica, garantir que as decisões tomadas no âmbito da saúde respeitem os valores éticos da medicina e, acima de tudo, proporcionar à população mineira um sistema de saúde mais eficiente e justo. Agradeço aos ilustres colegas e presidentes das entidades médicas que compõem o COSENG, Dr. Ricardo Hernani, presidente do CRM-MG, Dr. Fábio Guerra, presidente da Associação Médica de Minas Gerais, Dr. Zé Carlos Cerufo, presidente da Academia Mineira de Medicina e do Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais, do qual tenho a honra de ter sido convidado e estarei compondo a partir de fevereiro de 2025. Juntos conseguiremos realizar grandes conquistas. Uniremos esforços para que o COSENG seja um marco de transformação e inovação para a medicina de Minas Gerais e, com seu legado, seja de união, respeito e progresso. Muito obrigado a todos. Vamos juntos construir um futuro melhor para a medicina e para a saúde de nosso Estado. Dando continuidade. Dando continuidade, convidamos nesse momento para o seu pronunciamento o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, Dr. Ricardo Hernani Lacerda Gonçalves de Oliveira. Boa noite a todos. Cumprimento o Major Cerufo, Dr. Fábio, Dr. Jordani, companheiros de várias batalhas. Vejo aqui não só colegas, mas amigos, colegas de turma, doutor Luiz, meu guru, doutor Samuel Flan. Nós estamos vendo aqui exatamente uma construção de um sonho que eu comecei a participar dele há mais ou menos uns 18 anos, que é a construção de uma entidade que represente todos os médicos, uma ordem dos médicos. O que nós temos aqui hoje são representantes de todas as formas de entidade, públicas e privadas. Tá? Coronel Elisete, representante da JCS, presidente da JCS. Temos diretores de hospital, diretores de entidades, Unimed, FENCOM, Sicob, Escolas de Medicina, Faculdade de Medicina de Minas Gerais, UFMG, Ciências Médicas. Nós estamos construindo aqui, estamos dando um passo extremamente importante para a união de nossos trabalhos, fortalecimento dos nossos trabalhos mais do que nunca. E é um sonho que todos nós aspiramos, e a presença de vocês aqui hoje é exatamente reflexo disso. Todos vocês compartilham o mesmo sonho que nós quatro. Coube a nós quatro termos conseguido juntar aqui agora, mas, de novo, falava agora há pouco para a Cibele, na realidade, no Conselho, essa construção já vem há muitos anos. Cito a doutora Cláudia Navarro, que participou também, própria Cibele. Todos nós tivemos esse sonho e lutamos por ele. Tá? Importante a posição do presidente Dr. Lincoln, Dr. Fábio, Dr. Samuel Flan, na presença da Unimed, que uniu mais do que nunca todas as entidades médicas nos últimos, um pouco mais de uma década. Dr. Fernando, também na presença do sindicato, importante para essa união. Nós estamos aqui começando o fim de uma caminhada e começando uma outra caminhada. E agora caminhamos lado a lado, juntos. Todos queremos o mesmo. Uma boa medicina, uma medicina de boa prática, de bons médicos, segura para nós, para nossos familiares, para a nossa sociedade. Obrigado.
Nesse momento, eu convido o acadêmico Dr. José Carlos Cerufo, presidente da Academia Mineira de Medicina, para seu pronunciamento. Boa noite. É uma grande honra estar sentado ao lado desses ilustres presidentes que têm em comum o foco na instituição, como também os nobres colegas e convidados que representam a nossa medicina. Agradeço por terem atendido ao nosso convite. Em 1732, o Dr. Diogo Correia do Vale, médico formado em Coimbra e exercendo a medicina em Tejuco, Diamantina, foi preso e deportado para Portugal. Submetido ao Tribunal da Santa Inquisição, foi condenado por crime de judaísmo. Sua história foi apagada. Até recentemente, quando se descobriu arquivado na Torre do Tombo um processo de número 9249, com 872 páginas. Apesar das declarações de inúmeros pacientes em cartas anexadas ao processo, atestando sua honestidade e competência clínica, o nosso colega foi queimado vivo na fogueira da Inquisição, em Lisboa. Quem o amparou? Não havia entidades médicas. E por que falar nisso hoje? Para promover o ódio contra a Igreja ou contra Portugal? Não, certamente não. A história registra a barbárie e sinaliza o como ela chega até nós, insidiosa em seus novos métodos a cada dia. Em 1824, era livre, até 1924, a prática da medicina no país. Em 1829, foi criada a primeira sociedade, a de Medicina do Rio de Janeiro, embrião da Academia Nacional de Medicina. Em 1932, Getúlio Vargas tornou obrigatório o registro do diploma médico. Por imposição do Estado Novo, em 1937, surgiu o Sindicato dos Médicos. No discurso de posse, o Dr. Nelo Teixeira disse: o sindicalismo médico há de ramificar fecundo por todos os pontos de Minas. Toca a vez agora dos proletários intelectuais que precisam também associar-se para guardar com nobreza o seu lugar ao sol. Teve vida efêmera com o fim do Estado Novo e só ressurgiu em 1963. Sob a liderança de Otto Cirne, a Associação Médica de Minas Gerais nasceu em janeiro de 1946, com o objetivo de aglutinar as sociedades científicas existentes. Já os CRM são autarquias federais, criadas em 1957 e regulamentadas em 1958 pelo presidente Juscelino Kubitschek. Já no ano seguinte, Hilton Rocha, auxiliado por diretores da Associação Médica, criou o CRM-MG. Na sua primeira diretoria, os luminares Hilton Rocha, Lucas Machado, Oscar Versiani, Bolivar Drummond e Fernando Veloso. Nossa história é um processo de sofrimentos, tolerância e de determinação desses grandes médicos que nos antecederam. Após tino breve e sagacidade natural, ainda sem um estatuto, às 21 horas do dia 16 de novembro de 1970, nesta sede, o presidente da Associação Médica de Minas Gerais, Dr. Francisco Neves, efetivou a criação da Academia Mineira de Medicina,
momentos de alegria e júbilos. Um mês depois, em sua primeira reunião, o acadêmico Flávio Neves assim se expressou: mal se apagavam as luzes da inauguração da nova sede e os ecos das manifestações congratulatórias pela instalação festiva da academia ainda persistiam em nossos ouvidos e nossos corações já se apertam a notícia infausta da perda de 2 companheiros, Antônio Lucena e Homero Viana de Paula, amigos que se vão, antes mesmo vivêssemos nossa primeira hora. No primeiro ano de existência, 5 acadêmicos fundadores faleceram. Não chegaram a ler o estatuto da academia que apoiaram e que se construía. É assim. A vida embrulha tudo. Vita brevis, aris longa. Não temos tempo para aprofundar discussões. Temos que ir construindo a partir de um mínimo de planejamento e um máximo de motivação, alinhavando sonhos e grandes ideais, pinçados da história e da saga dos que nos antecederam. Passar o prumo no presente, compactando a base para saltos mais seguros daqueles que nos sucederão. Ó Denie, Gross Tibi, hoje para mim, amanhã para vocês. Os objetivos do COSEM-MG podem ser pinçados nos iluminados discursos de todos que vão nos suceder e na massa neural dos pensamentos aqui presentes. Vida longa ao COSEM-MG, que seja indês para os demais estados desse jovem país, ainda batendo cabeças supremas e mentes pequenas. Que a bandeira do COSEM-MG tremule nos cimos, em especial o da carreira médica de Estado, e que vislumbre no horizonte a ordem médica do Brasil. Colegas, no agora é nossa vez. Queiramos. Neste momento, convidamos os presidentes das entidades fundadoras para a assinatura do regimento interno do COSENG. Convido o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, Dr. Ricardo Hernani Lacerda Gonçalves de Oliveira, para assinatura. Convido o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais, Dr. Jordani Campos Machado. Convidamos o Dr. Fábio Augusto de Castro Guerra, presidente da Associação Médica de Minas Gerais, para assinatura. Dr. José Carlos Cerufo, presidente da Academia Mineira de Medicina. Aproveitamos esse momento para agradecer à Unimed BH pelo patrocínio do lançamento do COSENG nessa noite. Nossa gratidão em nome de toda a diretoria do COSENG e de todos nós. Muito obrigada.
E, nesse momento, daremos início aos pronunciamentos. E eu gostaria de, para iniciar, convidar para subir ao palco o ex-presidente da Confederação Ibero-Latino-Americana e do Caribe de Entidades Médicas, ex-presidente da Associação Médica Brasileira e da Associação Médica de Minas Gerais e atual diretor de Assuntos do Interior da Associação Médica de Minas Gerais, Dr. Lincoln Lopes Ferreira, que fará o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Pelo enunciado, acho que posso pedir música no Fantástico, né? 3 ex-presidência, então vamos quebrar um pouquinho o protocolo. Mas muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de cumprimentar meu caríssimo doutor Fábio, doutor Serufo, doutor Ricardo, doutor Jordani, na pessoa da doutora Maria Inês, ex-presidente dessa casa, conselheiro do CRM, cumprimento todas as colegas, e do doutor Fernando, que hoje, orgulhosamente para nós mineiros, preside a Federação Médica Brasileira, cumprimento a todos os colegas. Meus caros, a situação não está boa, não precisa nem repetir, mas poderia estar muito pior, né? O decreto presidencial de 2015, que assegurou a viabilidade dos nossos títulos de especialista, a moratória das escolas médicas, que só fez melhorar a qualidade de boas escolas, e temos hoje 2 excelentes escolas aqui presentes, a questão do Revalida Light, que teria inundado a medicina de pessoas completamente despreparadas, e, finalmente, a Lei 14.045, que a gente ouve pouco, mas que nasceu dentro da AMB e beneficiou, durante a pandemia, todos os profissionais liberais desse país. Só foi possível graças à união das entidades médicas. Então, entendo que os 4 presidentes aqui marcam a sua história na medicina mineira, na medicina brasileira, porque, através disso, é que nós certamente conseguiremos e teremos braços para ir para as nossas casas legislativas, municipais e estadual, participar das reuniões, pautar e realmente defender uma medicina que nós entendemos ética, decente, honesta, e é isso que nós queremos para todo o país e para todo o nosso Estado. Parabéns para vocês, e a história saberá reconhecer o brilhantismo da ação desses 4 aqui hoje. Para eles, gente, para eles, uma salva de palmas. Obrigado. Agradecemos, doutor Lincoln Lopes Ferreira, pelas suas palavras. E, neste momento, convidamos o vice-presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, OSENG, doutor Samuel Flan, para seu pronunciamento. Bem, boa noite a todos. Quero cumprimentar o doutor Fábio Guerra, doutor Zé Carlos Serufo, doutor Hernani. Muito obrigado pela sua fala de guru, né, quebrando protocolo, e o doutor Jordani aqui na mesa. Parabéns a vocês pelo trabalho. Parabéns pela ideia, parabéns pela coragem. Tem que ter coragem. Bem, eu tenho inúmeros amigos aqui, vou citá-los: doutor Frederico Pereira, presidente da Unimed Belo Horizonte, doutor Luiz Otávio, presidente da Federação, doutor Orestes Miraglia, aqui diretor da Credicom, doutor Sérgio Lages Murta, presidente da FENCOM, doutora Cátia Rabelo, doutora Alamanda, doutor Lincoln já falou, doutor Zé Celso, doutor Wagner. Eu queria citar também o Marcelo Guimarães, e eu vou explicar porque, quando o Serufo cita a história, provavelmente essa história está arquivado no Museu da Inquisição. Então, tenho que falar aqui, quem não conheça, vá conhecer, porque tem uma história de prováveis antepassados meus que morreram queimados na fogueira. Bem, quero saudar também, apesar de não estar aqui, o presidente da OSENG, Ronaldo Sucato, presidente do Sistema
OSENG, Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. E eu vou dizer por quê. Semana passada, nós tivemos a aprovação no Senado da reforma tributária. Na segunda etapa, ainda falta mais uma etapa, que, se tudo der certo, vai correr tranquilamente. Qual é o significado disso para nós? Se não houvesse as modificações colocadas de última hora, o sistema cooperativista de saúde se tornaria inviável pelo modelo tributário. Quando eu digo que o sistema se torna inviável, eu digo, doutora Maria Inês, desculpa, deixa eu citar a senhora também. E por que eu digo que o sistema se tornaria inviável? Porque o excesso de tributação criaria problema para as cooperativas médicas e deixaria os planos de saúde mercantilistas um pouco mais livres, porque a tributação não pegaria para eles. Se não fosse a união das cooperativas, aqui a Unimed, a Federação, a OSENG, a OCB, a Unimed Brasil, a gente não estaria nessa posição que a gente está hoje. A gente estaria enfrentando o sistema mercantilista, que, obviamente, faria decair a qualidade do nosso sistema de saúde, na nossa assistência que a gente prega, tirando de inúmeros médicos a condição de trabalho e renda que eles têm. Então, a união, ela faz com que a gente consiga avançar, e eu tenho certeza que, juntando todas as nossas entidades, a gente vai conseguir um resultado positivo. Não eu acho que elas são capitaneadas pelas entidades, mas eu fiquei muito satisfeito quando todos os entes que lidam com a saúde foram convidados, porque todos eles têm um dedo, têm uma participação e podem contribuir para que a gente consiga um resultado positivo para o médico. Eu entendo que todos nós temos os mesmos valores, os mesmos propósitos, um foco na medicina de qualidade, na medicina ética, na proteção do trabalho e renda para o médico. Então, isso pode e deve tornar o nosso trabalho conjunto muito mais ativo, muito mais focado, e dessa maneira a gente conseguir, igual o Lincoln falou, junto à Câmara, Senado e outros órgãos governamentais, uma maior participação, uma maior interação para os médicos. Então, esse é a nossa semelhança. Eu entendo também que essa colocação do Conselho Superior de Entidades Médicas, ele preserva fundamentalmente a diferença entre as nossas entidades, certo? E isso que eu acho que é fundamental para que cada uma continue exercendo o seu papel sem que ela seja ofuscada, sem que ela tenha que ceder, certo? Que ela possa continuar contribuindo. No entanto, uma das coisas importantes é a gente não ter indiferença, a gente ver as coisas acontecendo e não colocar o dedo, e não ter a nossa participação, que eu acho que é fundamental. Então, fica aí as minhas palavras, um agradecimento a todos vocês. Eu não consegui citar todos, e eu quero agradecer muito, porque as pessoas que estão aqui sentadas, a maioria, nós fizemos uma grande amizade, e essa amizade ela foi constituída em mesa de trabalho, frente a dificuldades, e não somente numa mesa de cerveja. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Agradecemos, doutor Samuel Flan, pelo seu pronunciamento.
E, neste momento, convidamos para subir ao palco o diretor do Sicob Credicom, Dr. Orestes Miraglia Júnior, representando o presidente, Dr. João Augusto Oliveira Fernandes, para seu pronunciamento. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar meu caro colega de hospital, Dr. Zé Carlos Cirufo, que há muitos anos não o via, e uma pessoa que sempre admirei muito pelo seu trabalho, pela sua conduta, pela sua ética, pelas suas atividades esportivas. De modo cumprimentando o meu caro Zé Carlos, eu cumprimento toda a mesa e cumprimento os caros colegas aqui presentes. Estou representando o Dr. João Augusto, que não pôde comparecer porque está presidindo uma reunião do Conselho de Administração do Sicob Credicom, a última do ano, e pediu que eu trouxesse aqui os cumprimentos dele. E, pessoalmente, eu me sinto muito honrado em poder estar presente em um momento histórico como esse que nós estamos vivendo aqui. Às vezes, a gente vê o passado, como o doutor Cirufo trouxe aqui para nós, a gente pensa, aqueles que estavam lá fundando o CRM, aqueles que estavam fundando a Associação Médica. Na verdade, hoje nós estamos participando da fundação de uma entidade, de uma união de entidades, que certamente vai fazer história e, daqui a muitos anos, estará sendo lembrada aqui. Nós temos que desfrutar desse momento pela importância, pela grandeza que esse momento representa. A união dessas entidades, parafraseando já um orador que me antecedeu, mantendo a sua independência, é a grande força que essa entidade vai ter. Eu desejo aos senhores presidentes da entidade e aos que no futuro virão substituí-los, todo sucesso. Vocês têm, caros colegas, toda a condição de levar à redenção da medicina e do médico, com a honradez, com a dignidade, com a sabedoria que os senhores representam e têm em vocês protagonizando toda a força da classe médica. Muito obrigado. Agradecemos, doutor Orestes, pelas palavras. Neste momento, passamos a palavra ao presidente da Unimed BH, doutor Frederico Pereira. Boa noite a todos, a todas. É realmente um grande prazer nós estarmos aqui. Queria cumprimentar nossos 4 companheiros pelo esse momento histórico, né, e eu cumprimento a todos os amigos, orientadores, companheiros de jornada, companheiros de diretoria, que muito nos honram estar aqui nesse momento. E é uma grande alegria para nós, né, podemos participar do momento, o Orestes colocou muito bem, é um momento histórico. Eu confesso a vocês que eu gostaria muito que meu pai, que era médico, estivesse aqui hoje, porque ele sempre defendeu essa ideia, enquanto profissional, dessa união entre as entidades, para que nós pudéssemos ganhar mais força, pudéssemos representar de cada vez melhor e de forma significativa a classe médica, né? Eu acho que me sinto aqui o representando nesse momento e agradeço muito. E é claro que isso
isso mostra para nós um fortalecimento da nossa categoria, né? Uma voz unificada e se torna mais potente, se torna mais eficaz. Ela certamente nos permitirá avançar nas nossas demandas, certamente vai contribuirá na nossa evolução de uma medicina que seja mais justa, né? E que possa, assim, continuar contribuindo tanto para a sociedade. E isso tem aí ganhos enormes, que vão da educação continuada, que vão da representatividade, que vão da inovação e que vão da forma como eu entendo que a sociedade deve enxergar a classe médica, né, com dignidade, com representatividade e com protagonismo que todos nós temos que ter. E, como cooperativa, nós que somos, né, nós vimos aqui, mais uma vez, claro que transmutado aí para um bem maior, o princípio da intercooperação. E, dentro disso, eu já queria trazer alguns destaques, acho que foi muito bem colocado aqui pelo Ricardo, pelo doutor Samuel, tudo que veio sendo construído nos últimos anos, né, que mostra o ineditismo e o pioneirismo e o protagonismo de Minas Gerais em trazer grandes transformações. Mas eu queria citar aqui dois marcos importantes, 3 marcos, na verdade, importantes que a gente teve no ano de 2024, junto com as entidades e com o sistema cooperativista, com a federação, com a FENCOM, que estão aqui representados. Um deles foi a gente poder evoluir nas nossas parcerias, né, de poder dar mais visibilidade a algumas atividades das entidades, principalmente do sindicato, que muito colaborou na divulgação. O Daniel está aqui, advogado do sindicato, muito colaborou com nossos boletins semanais, que a gente trouxe temas importantes de responsabilidade profissional para todos os cooperados da Unimed BH, e, claro, isso transmuta para a classe médica. Também a gente teve a oportunidade de fazer um fórum de responsabilidade profissional, com a participação de todos, que também foi um momento muito virtuoso, mas um momento foi muito especial. E esse momento ele foi ligado aqui à nossa campanha de valorização, e que foi ligado aí a segmentos importantes que também representam os médicos, e foi a nossa campanha de diversidade, de inclusão e de prevenção de assédio, né, tendo um foco muito grande na proteção dos profissionais e numa visão humanística da classe médica, na qual as entidades abraçaram isso de uma forma muito significativa. Trago aqui um agradecimento especial ao Ricardo, na oportunidade que nós tivemos de estar numa plenária, a honra, né, de estar apresentando isso numa plenária do Conselho Regional de Medicina, e isso foi abraçado por todas as entidades, tanto cooperativas quanto não cooperativas, e isso gerou, não sei se vocês sabem, um prêmio de comunicação e marketing de todo o sistema Unimed, a melhor campanha do ano de 2024 no Brasil, e também foi reconhecido como parte do reconhecimento que nós tivemos no último mês do selo de integridade municipal lá em Contagem, que nós recebemos na última semana. Então, são conquistas que são de todos nós, eles não são só da Unimed BH, mostram, né, pequenos exemplos aí, que mostram a nossa força e que reforçam o que tem sido construído historicamente hoje, que são entidades cada vez mais unidas, cada vez mais fortes. E fico muito orgulhoso de fazer parte desse movimento junto com todos vocês, mostrando o protagonismo de Minas Gerais como exemplo para o Brasil. Muito obrigado e parabéns mais uma vez a todos. Agradecemos ao doutor Frederico pelas suas palavras e, dando prosseguimento à cerimônia, convidamos o presidente da Central dos Hospitais, doutor Reginaldo Teófanes Ferreira Araújo. Boa noite a todos. Cumprimentar mesmo o Serufo, que é velho, conhecido, né? Seu Fábio, o Ricardo, né? Nem tanto, e o Jordano, e todos aí. Não vou arriscar falar nome, que a gente fala, deixa gente de fora. Eu vou ser absolutamente breve. Eu represento aqui a Central dos Hospitais, que também é uma fusão do sindicato
dos hospitais privados e da Associação de Hospitais Privados. Então, nós já fizemos essa fusão há alguns anos, o resultado é muito bom. Então, como nós já participamos disso, eu quero simplesmente parabenizar por essa iniciativa, e se todo mundo participar, obviamente que o resultado é muito bom, isso não tem dúvida nenhuma. E colocar a central à disposição do Consens, e eu estou representando o hospital, mas não existe hospital sem médico. E tem médico sem hospital, mas ao contrário, não existe. Então, é colocar a nossa entidade à disposição e cumprimentar e agradecer o convite. Muito obrigado. Obrigada ao doutor Reginaldo Teófanes pelo seu pronunciamento. E passamos, neste momento, a palavra ao doutor Sérgio Lages Murta, presidente da Federação Nacional das Cooperativas Médicas, FENCOM. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa aqui, mas meu cumprimento vai ao meu primo ali, Clênio Murta, da Comissão Estadual de Honorários Médicos, e que a gente tem batalhado desde a época aí da Confortini, né, nessa luta aí difícil, né, como foi difícil também criar essa entidade. Eu me recordo aqui também que o Luiz Otávio me enviou, há um tempo atrás, um jornal da Associação Médica, e foi feita uma pergunta na época que o Luiz Otávio era presidente da FENCOM, FENCOM com M, que era de Minas, não era nacional. A pergunta era: qual o espaço das cooperativas no debate sobre a ordem dos médicos? A resposta, acho que tem muito a ver com o que nós estamos vivenciando aqui. Essa discussão faz parte de amadurecimento da classe médica. Não cabe mais pulverizar esforços, se o objetivo é ajudar os profissionais. A FENCOM é plenamente favorável a propostas que congreguem forças e procuram aproximar-se das outras entidades médicas. O sexto princípio do cooperativismo é a intercooperação, mas, além da intercooperação com cooperativas, é a questão da relação com as entidades. Agradeço muito o convite, e a FENCOM está aí no que precisar para ajudar. Uma boa noite a todos. Muito obrigada, doutor Sérgio, pelo seu pronunciamento. E também convidamos, nesse momento, o presidente da Unimed Federação Minas, doutor Luiz Otávio Fernandes, para o seu pronunciamento. Senhoras e senhores, boa noite. É uma honra estar aqui hoje, representando os 18 mil médicos do Sistema Unimed, do Estado de Minas Gerais. Quero cumprimentar meus colegas aqui da mesa, Fábio, Zé Carlos, meu querido colega de turma, orgulho da minha turma, o Ricardo, meu querido Jordani. Eu quero dizer que todo patrimônio coletivo, ele é fruto de uma sobreposição de esforços. As pessoas, as entidades, elas colocam seus tijolos nessa construção e, ao longo do tempo, esse patrimônio coletivo vai sendo edificado. Há alguns momentos, entretanto, em que determinadas atitudes, determinados tijolos se sobressaem pela sua importância, pelo seu posicionamento, por se transformarem em âncoras que dão sustentação a esse crescimento. Vivemos isso
muitas e muitas vezes, às vezes perdemos essa noção. Foi muito bem citado pelo Zé Carlos aqui a fundação da Academia Mineira de Medicina, em 1970, e, às vezes, o tempo faz a gente esquecer das coisas. Mas, às vezes, o distanciamento do tempo também torna as coisas mais relevantes. Esse distanciamento denota, sobressai, mostra com mais evidência a importância daquele ato. Nós olhamos para esse momento, há mais de 54 anos atrás, e entendemos a importância. Eu tenho certeza absoluta que a importância desse momento, que nós todos aqui conseguimos enxergar, é muito menor do que de fato vai ocorrer. As falas anteriores mostram muito claramente que nós temos muita clareza dessa importância, mas ela, posso antever, é muito menor do que de fato ocorrerá. Acho que é um momento histórico agradeço muito o Murta por ter citado essa entrevista que foi dada há mais de 20 anos, aqui, para o Jornal da Associação Médica, e era exatamente a visão que eu sempre tive, que é o fato de que é a capacidade da gente conversar e entender os pontos de confluência comuns, de ideias, de propostas, para a gente construir. Então, eu quero aqui dizer que eu estou orgulhoso, que Minas Gerais, o Sistema Unimed em Minas Gerais está orgulhoso de vocês, das entidades, e que, mais uma vez, também, conforme foi dito, estamos à disposição. O momento é muito grave do ponto de vista do conjunto de problemas que os médicos, a categoria médica, atravessa. Mas essa união e a retidão de princípios, de propostas, especialmente o respeito pelo paciente, que é a nossa grande referência, aquele que nós efetivamente, para quem efetivamente nós temos que trabalhar, eu tenho certeza que, com a união, nós vamos conseguir vencer esses desafios. Muito obrigado e parabéns. Vocês são pessoas que tornam-se históricas nesse momento pela coragem e pelo empreendimento. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Luiz Otávio. E, dando continuidade nesse momento, convidamos Laura Figueiró, presidente da Sociedade de Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais, para dar um breve pronunciamento. Boa noite a todos. Cumprimento todas as entidades aqui presentes. Será realmente um breve pronunciamento, porque eu acho que, diante de tantas figuras importantes e tanta experiência aqui, os acadêmicos ainda têm muito para correr atrás e chegar em tudo que vocês já são, né? Aproveito para agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui. Eu acredito que o que está acontecendo aqui hoje é o motivo pelo qual eu, e falo em nome da Sangue também, de todos os acadêmicos, escolhemos fazer a medicina, que é uma medicina íntegra, uma medicina ética, unificada, e que está sempre buscando aprimorar e buscar as melhores soluções para os pacientes e também para a qualidade dos próprios médicos, né? Então, agradeço, coloco a Sangue à inteira disposição e fico muito feliz de poder estar junto de vocês nessa noite tão especial e importante. Muito obrigada. Agradecemos a Laura Figueiró também pelas suas palavras. E, neste momento, gostaríamos de convidar, também para subir ao palco, o reitor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, Dr. José Celso Cunha Guerra Pinto Coelho, que também vai representar o diretor-presidente da Fundação Educacional, Lucas Machado Feluma, que é o Dr. Wagner Ferreira. Então, com a palavra, Dr. José Celso Cunha.
Boa noite a todos, saudar a mesa, meu contemporâneo de residência, doutor Jordani, doutor Ricardo, doutor Serufo, doutor Fábio. Eu represento aqui a Feluma Ciências Médicas e fico duplamente honrado como médico por participar desse momento histórico e honrado em representar a nossa instituição e, de certa forma, junto com a professora Alamanda, representando a educação médica em Minas Gerais. Já foi dito aqui, é importante a gente reforçar que a união de esforços é o caminho que é necessário para que a gente consiga ter representatividade e, de fato, ser ouvidos, né? Fiquei muito feliz de estar aqui hoje, de ser convidado para ter fala, e apenas em Minas Gerais que a gente consegue isso, né, com essa facilidade. Vocês sempre andaram juntos, as entidades aqui sempre andaram juntas e sempre andaram junto com o cooperativismo. São valores, são princípios que nós cultivamos nas ciências médicas, que nós estimulamos nos nossos alunos. E a aluna que falou aqui agora é nossa aluna, a acadêmica, né? O presidente que ela sucede também é nosso aluno. Então, isso de certa forma, testemunha que são valores que nós cultivamos dentro das ciências médicas, né? O presidente Wagner convida os 4 presidentes para um brinde no baile de formatura da medicina, que vai ser no sábado. Ele acabou de conseguir negociar as entradas para vocês e convida vocês para um brinde lá conosco. Tá? Parabéns, muito sucesso na empreitada. Agradecemos as palavras do Dr. José Celso Cunha Guerra Pinto Coelho. E, neste momento, convidamos a diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, doutora Alamanda Kfouri, para um breve pronunciamento. Muito boa noite a todas as pessoas presentes. Boa noite a essa ilustríssima mesa, colegas, amigos, professores, nossas referências, nossos faróis. Gostaria aqui de trazer a mensagem, representando aqui a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, uma instituição pública, gratuita, inclusiva, diversa, democrática, e é dentro desse contexto que eu trago aqui a satisfação por ver criar aqui um espaço privilegiado, potente, onde se unem os esforços de diferentes categorias representativas da nossa classe médica. É muito alvissareiro essa união, essa integração, cada um com seu saber, cada um com sua estrutura, une esforços em prol da vida e da prática do médico contemporâneo. Nós aqui entregamos anualmente 320 novos médicos anualmente. É uma responsabilidade muito grande. Recentemente, nós tivemos visita do MEC, em que nós tivemos nota 5 em todos os quesitos. É um grande desafio em tempos contemporâneos de inteligência artificial, de tecnologias e de acúmulo de informação, darmos uma formação cidadã para esses jovens médicos, né, comprometidos com a sociedade, com o Sistema Único de Saúde. E, quando nós vemos a união de esforços, nós vemos que realmente é necessário esses espaços privilegiados de discussão, de reflexão, dos grandes dilemas que a classe médica tem e terá. Então, a Faculdade de Medicina, a Universidade Federal de Minas Gerais se coloca aqui à disposição para auxiliar, do ponto de vista da academia, ao que for necessário para fortalecimento da nossa prática médica, fortalecer, qualificar
e, enfim, dar diretrizes aos grandes dilemas que o médico atravessa na sua prática diária, com respeito, com cidadania e com ética, e com a excelência técnica. Muito obrigada, parabéns a todos vocês, e esperamos aí muitos frutos daqui para frente, a potência desse momento. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Lamanda Kifuri, por seu pronunciamento. E, dando continuidade, convidamos o presidente da Federação Médica Brasileira, FMB, doutor Fernando Luiz de Mendonça, que irá fazer seu pronunciamento neste momento. Boa noite a todos. Cumprimento a cada um dos membros da mesa, amigos, Fábio, Serufo, Ricardo, Jordane. Cumprimento a todos os médicos e médicas na figura de um exemplo de união, de companheirismo, na figura da minha esposa, Eliane. E cumprimento a todas as autoridades, gestores, na figura de um colega de turma, Dr. Wagner Ferreira, que há pouco menos de 40 anos atrás estávamos iniciando, hein, Wagner, esse mundo acadêmico que a Laura bem lembrou aqui, acreditando que era possível fazer uma medicina de qualidade, de união. E depois, quando a gente já chega no fim, ouvindo tanta coisa importante, quanta coisa bonita que foi dita, já não aguentando nem mais ouvir mais nada, me dá a felicidade de não ter muito mais o que dizer. E aí eu só agradeço as palavras, e na figura da mesa, quando o Fábio coloca a importância da gente ter, cada um na sua entidade, sua capacidade e individualidade. Quando o Jordane coloca que nós somos exemplos para o Brasil, e é verdade, e o Ricardo arremata, dizendo que isso aqui hoje é possível porque cada um de vocês sonhou isso. Desde eu e Vaguinho, lá começando lá atrás, quem nos antecedeu, quem nos seguiu, e vai seguir pela frente, sonhamos isso. E, magistralmente, sem combinar, o doutor Serufo arremata dizendo, é um alinhavar de sonhos. Queiramos? Sim, queremos. Mais do que queremos, nós merecemos. Parabéns a todos nós. Muito obrigado. Obrigada, doutor Fernando Luiz de Mendonça, pelas suas palavras. E, dando continuidade nesse momento, convidamos para seu pronunciamento, doutora Cláudia Navarro Carvalho Duarte Lemos, vice-presidente da região sudeste da Associação Médica Brasileira, que está representando o presidente da Associação Médica Brasileira, doutor César Fernandes. Boa noite a todos. Boa noite aos amigos Fábio, Serufo, Ricardo e Jordane. Dr. César Fernandes, presidente da MB, me ligou agora, no final da tarde, pediu para justificar a ausência e parabenizar todos vocês pela fundação do Conselho. Dr. César fez questão de lembrar que Minas está sempre no protagonismo e que cada entidade tem, sim, o seu papel, mas, juntos, todos nós temos o objetivo de lutar pela dignidade do exercício da medicina e por uma boa assistência à nossa população. Então, parabéns a vocês, e não poderia deixar de registrar que, como uma médica mineira, atuando há quase 30 anos nas entidades médicas, para mim é um grande orgulho poder presenciar esse momento, porque pude viver e ver a importância do sonho que está se realizando hoje. E citando Guimarães Rosa, nosso colega médico, é junto dos bons que a gente fica melhor, né? E vocês não são bons, vocês são ótimos. E eu tenho certeza que, com a união de vocês, os médicos se tornarão melhor. Parabéns.
obrigada, doutora Cláudia Navarro, por suas palavras. E convidamos também, neste momento, para representar o presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor José Irã da Silva Galo, a doutora Cibele Alves de Carvalho, conselheira federal pelo Estado de Minas Gerais. Bom, boa noite a todos. A gente falou algumas vezes, né, a questão da palavra sonho, né, e eu acho que o que todo mundo aqui pensando nesse momento é que aquele sonho lá atrás, quando a gente falava muito sobre a ideia de se ter uma ordem dos médicos do Brasil há 18, 20 anos, a gente nunca, talvez, imaginou que nós, com aquele sonho lá atrás, a gente viveria exatamente isso. E o Conselho Federal de Medicina, e aqui representando o seu presidente, doutor Irã Galo, sua diretoria, seus conselheiros federais, eu vejo como que o Conselho Federal se alegra de ver esse exemplo dentro do Brasil. Sempre o Conselho Federal de Medicina se inspirou num país, nosso país irmão, que é Portugal, com a Ordem dos Médicos de Portugal. Sempre, em alguns eventos importantes de ética e bioética, sempre existia um representante. E eu acho que agora a gente não precisa ir muito longe. E isso é um grande orgulho para nós. E é um orgulho porque, dentro daquilo que realmente cada um aqui tem, que é a sua competência, eu vejo, né, todo o aparato básico, né, para uma boa formação, que é o que nós almejamos hoje. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande com o médico que vem se formando. Eu acho que é nossa responsabilidade, como aqueles que estão ficando um pouco mais com seus cabelos brancos na medicina, que a gente tem um compromisso, por causa do nosso paciente, da nossa missão, de tornar os médicos do futuro realmente médicos com educação continuada, como a gente vê o exemplo da Associação Médica, que a gente tem a ética, que é o exemplo do Conselho Regional de Medicina, que exista a valorização profissional, como que nós precisamos ser valorizados, mas também nós precisamos muito olhar para aquilo que a gente faz e dar valor ao que a gente faz, que é uma missão muito linda, principalmente todos nós que somos aqui hoje sobreviventes de uma Covid e que a gente cuidou de tantos e salvamos tantos. A gente não pode esquecer disso, e é por isso que a academia é tão importante, porque a gente precisa olhar para o futuro com a responsabilidade da formação dos novos médicos, mas não podemos deixar de pensar nos nossos antepassados, na nossa história. É a nossa história, Serufo, os nossos exemplos, foi baseado no sonho daqueles que nos antecederam, que, como você disse, né, 5 estavam lá com o sonho da academia e não puderam sequer participar, mas eles deixaram um legado, tanto é que eles estão sendo lembrados aqui hoje. Então, é essa força do nosso passado, daqueles que nos honraram, nos antecederam, que vão nos dar energia para que a gente possa, junto com o COSANASEM, em Minas Gerais, fazer o melhor, não só pela medicina em Minas e pelo médico mineiro, mas isso é um exemplo para o Brasil afora, que a gente tenha, que a gente seja motivo de inspiração para toda a nossa medicina, porque quando a gente vai nesse Brasil todo de dimensões continentais, a gente vê que, infelizmente, o que é comum é a desunião das entidades médicas e não a união. Então, é muito orgulho para mim, para todos que estão aqui, participar disso. E parabéns por vocês estarem aqui promovendo isso, que é um sonho de tantos que se passaram e talvez um motivo para alegrar e inspirar tantos que vêm aí pela frente. Muito obrigada.
nesse momento, passamos a palavra aos anfitriões desta noite para o encerramento dessa solenidade. Bom, eu acho que nós tivemos aqui um momento extremamente importante. Quando a gente estava montando essa cerimônia, e a gente pensou assim, nós temos que ouvir. Nós temos que ouvir e nós precisamos dar fala para as pessoas. Ah, mas será que não vai ficar muito longo, muito cansativo? Eu entendo que não. Eu entendo que um dos objetivos desse conselho é poder ouvir todos que estão envolvidos na questão da saúde e daí ter o material para poder trabalhar e para poder encaminhar o que efetivamente é importante para a nossa medicina. Então, eu gostaria de agradecer, fazer um agradecimento especial aqui, né, ao Serufo, ao Ricardo, ao Jordani, por terem compartilhado essa ideia e estarmos juntos nesse trabalho. Eu acho que isso vai ser muito importante. E todos vocês que estão aqui, porque certamente todos estarão envolvidos nesse trabalho. Não tem como ser diferente. Se a gente não fizer dessa forma, não vai dar certo. Então, eu acho que aqui é um convite para que todos trabalhemos juntos e que possamos realmente dar sequência a essa ideia, dar sequência a essa proposta. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, eu agradeço a presença. Bom, primeiro, eu acho que não tem muita coisa a completar depois do Fábio, depois de tudo que foi falado. A história de Minas mostra exatamente isso, desde a Inconfidência. Lutamos pela liberdade, lutamos por união. Quando eu entrego carteira no conselho, eu sempre falo, a última fala para os acadêmicos. Nós estamos aqui nas casas dos médicos. Todas aqui são as casas dos médicos. O que nós queremos é exatamente isso. Venham para o nosso lado, vamos trabalhar juntos. Sem união, não existe função. Nós estamos aqui, nós quatro estamos aqui por conta de vocês, por causa de vocês. Por tentar melhorar e tentar fazer essa integração de forma agora bem explícita. Até hoje nós temos feito de forma tácita, agora vamos fazer de forma expressa. E não somos nós. Essa entidade são todos vocês. Somos todos nós médicos. É o sonho de todos nós, é o que nós vamos querer e que nós queremos que todos estejam trabalhando com a gente o tempo inteiro. Tá? Essa é a nossa casa, nós estamos ampliando e o desafio é grande. Mas eu tenho certeza que todos vocês vão estar conosco e nós vamos todos trabalhar juntos e vencer as batalhas e a guerra final. Muito obrigado a todos que, segunda-feira, estão aqui até agora conosco. A honra foi toda nossa de receber vocês e de escutar cada um de vocês. Como o Fabinho disse, longo, mas muito prazeroso e foi muito saudável o que nós escutamos aqui. Agradecer os colegas que compomos como cofundadores da Conselho Superior de Entidades Médicas de Minas Gerais e dizer que nós precisamos ter coragem, nós unir nossas forças e nós tirarmos nossa representação parlamentar em unanimidade, em consenso, ao menos em consenso entre nós. Nós temos que ter esses representantes. Sem esses representantes, nós não vamos conseguir nada. Então, esse é um pontapé inicial para juntarmos essas forças e conseguirmos eleger a nossa representação parlamentar a nível municipal, estadual e federal. Contamos com vocês e contem conosco, tragam as pautas para a gente, vamos discuti-las e vamos amadurecer as ideias. Muito obrigado a todos. Bem, somos médicos e pacientes, e tudo pelos nossos pacientes. Creio que esse é o nosso objetivo maior. Hoje eu consegui captar muitas ideias, muitas boas ideias nessas falas que nós tivemos aqui. E tenho certeza que outras grandes ideias estão perdidas aqui nesse momento, pessoas que
que não tiveram oportunidade de falar, mas que ideias têm. Estamos aqui abertos, então, a crescer e apenas vamos em frente, queiramos que as coisas irão acontecer. Muito obrigado a todos. Agradecemos aos presidentes que compõem a COSENG. Informamos a todos que, a partir deste momento, será servido um coquetel. E agradecemos também a presença e a participação de todos vocês que nos prestigiaram aqui nesta noite, nesta solenidade tão importante, e desejamos um excelente fim de noite e uma ótima semana para todos. Muito obrigada.